Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro do ano do Senhor de 2023. E o texto que nos é proposto para a liturgia de hoje é de Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Depois de sair da casa do fariseu que o tinha convidado para uma refeição, onde deixou os fariseus e os escribas furiosos pela crítica feita a eles, Jesus é cercado pela multidão, a quem ele ensina, assim como aos seus discípulos. Em primeiro lugar, Jesus previne a todos os que o cercam contra a hipocrisia: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Na parábola do reino, do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, o fermento é utilizado em sentido positivo, para dizer que o reino de Deus começa a agir na história da humanidade de maneira modesta. Um pouco de fermento é capaz de fazer crescer uma grande quantidade de massa. Aqui, no trecho do Evangelho de hoje, ele é utilizado num sentido negativo, para se referir à hipocrisia dos fariseus. A hipocrisia é o fermento dos fariseus, isto é, um mal que corrompe por dentro. A hipocrisia é máscara que esconde o verdadeiro rosto das pessoas, é disfarce, é duplicidade. Referida à religião, a hipocrisia diz respeito a uma religião de fachada, que não engaja o coração da pessoa e só se interessa pela vaidade das práticas religiosas. Nessa série de orientações e exortações, no caminho para Jerusalém, Jesus interpela os seus discípulos à coerência e ao anúncio destemido do que eles, em particular, receberam do Senhor. A palavra que deve acompanhar os discípulos, encorajando-os a manter-se no seguimento de Jesus Cristo sem esmorecer, é essa: não tenhais medo dos que matam o corpo. É preciso se precaver contra os falsos medos, os medos enganadores, impostos, inclusive,
por doutrinas falsas. Para isso, diante das perseguições próprias à realização da missão, é preciso confiança no Senhor, pois Ele é o único juiz da vida e da morte. O Senhor não promete aos seus discípulos e, portanto, a nenhum de nós vida fácil. Nem diz que eles não sofrerão perseguição e violência. O Senhor é sincero, é verdadeiro, Ele não me engana. O que Ele promete, isto sim, é que estará sempre presente para encorajá-los e fortalecê-los na fé. O Senhor sabe os enormes desafios e dificuldades que nós enfrentamos hoje, em particular, para viver e transmitir a fé que nós recebemos dos apóstolos. Por isso, o Cristo ressuscitado age em nós por seu Espírito Santo, dando força, encorajando, iluminando, inspirando a criatividade, fortalecendo a ousadia de poder viver os valores do seu Evangelho. Da parte do discípulo, portanto, da nossa parte, é preciso liberdade diante da vida e da morte. Enquanto nós não superarmos o medo da morte, nós não seremos livres o suficiente para seguir Jesus até o fim. Numa linguagem metafórica, o Evangelho de hoje é portador de uma declaração do amor de Deus por todos nós, ao dizer: vós valeis muito mais do que muitos pardais. Deus cuida de nós. Deus nos valoriza. Deus aposta em nós. Deus confia em nós, apesar de nós. Sejamos e nos façamos merecedores dessa confiança. Deus abençoe a todos. Deus nos dê ânimo para levar adiante a nossa missão. Deus nos dê coragem para sermos verdadeiros, autênticos, coerentes. Só assim o anúncio e a nossa vida cristã terá credibilidade diante dos que não creem. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.